Tropa alvinegra, se liga só nessa, hein? O Ryan não desistiu do nosso pitbull, não, mano. Subiram a proposta pro Gregory e agora querem pagar até a multa pra tirar ele do Botafogo na marra, mano. O cara que fez o gol do título renovou até 2028, virou um dos líderes do elenco. Será que ele vai embora? Será que ele fica? Vamos aqui acompanhar esse corte que eu trouxe pra vocês do canal ESPN com essas informações e também falando sobre o jogo contra o Vasco no domingo. Mas antes, se inscreve no canal e deixa seu like e agora vamos acompanhar. 22 ou 23, eu não lembro. 22, é isso? Então. 21. 21 para janeirinho é um 2. E aí ano que vem tem jogador que não tem mais contrato no final do ano, o cara quer passar o Natal e o Réveillon em casa, já volta daquele jeito. Se isso acontecer, é uma esculhambação, mas não vamos... Foram brasileiros sem chance. Não tô otimista, não. Outro alvinegro do Rio de Janeiro. Opa. Botafogo domingo, jogaço Vasco e Botafogo, 18h30, né? No Rio de Janeiro, na volta do Campeonato Brasileiro. O John Textor, o dono da SAF do Botafogo, deu uma entrevista num podcast, acho que na Inglaterra, o Talk Sport, e ele falou o seguinte, ele deu a razão, o motivo da saída do Renato Paiva. O David Ancelotti estreia no domingo contra o Vasco, mas ainda sobre a saída do antigo treinador, ele disse por que o demitiu. O demitimos logo após vencer o PSG porque ele quebrou os próprios princípios, isso já referindo-se ao jogo contra o Palmeiras, né? Ele se afastou do plano dele. Honestamente, nossos torcedores acabaram com ele. Existe muita pressão lá. Ele quebrou os princípios ao jogar defensivamente. Nós deveríamos ter ganhado do Atlético de Madrid e do Palmeiras. Somos um time melhor do que o Palmeiras. Ele quebrou os próprios princípios e vimos isso acontecer por 10 jogos seguidos. Você lembra, né, Zinho? Quando o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain, no meio de uma entrevista, ainda no gramado, né? O Renato Paiva recebeu um beijo caloroso do John Textor. Será que ele acreditou que esse beijo o transformaria em sapo alguns dias depois? Essa declaração aí para mim é muito infeliz, né? É muito infeliz porque quem contratou o Renato Paiva foi ele. E equivocadamente. Porque ele joga o Campeonato Carioca, a final da Recopa, a final da Supercopa, sem o treinador principal, jogou esses jogos todos, essas decisões todas, com um treinador interino, né? Abriu mão de todas essas competições, demorou para reformular o seu elenco, ou seja, ele está contribuindo muito para a própria declaração que ele dá. Eu não sou aqui defensor do Renato Paiva, não, como o melhor treinador, inclusive nem, na minha opinião, não seria o treinador para ter sido contratado por ele. Mas assim, eu acho que todo esse problema aí, o principal culpado para mim é ele. Assim, e já não concordo quando ele fala que o time do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras. Eu não acho. E nem do que o Atlético de Madrid. Ele pelas surpresas que o futebol proporciona, esse esporte que é tão apaixonante, que faz com que um time inferior ganhe de um time que é o melhor do mundo. No caso do Paris Saint-Germain, independente de ter poupado jogador, se entrou com um time mesclado ou não, aquele time do Paris Saint-Germain que entrou em campo era melhor do que o do Botafogo. Então, assim, nessa hora o cara é o melhor treinador. Aí depois, quando ele perde outro jogo, ou seja, ele está sendo mais torcedor do que realmente um gestor, um cara que age com razão, né? Assim, eu particularmente... Volto a dizer, ele tem crédito com o torcedor, porque o Botafogo, depois de tanto tempo, volta a ser campeão brasileiro e ganha um título inédito da Libertadores. Mas isso não dá para o John Textor a isenção dele fazer o que ele quiser e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não, peraí, o título aconteceu, aplausos, mas esse insucesso nesse início de ano, nós já estamos em julho, está muito mais na conta dele do que dos jogadores e do treinador, que entrou, que saiu, está muito na gestão dele. Então, acho que assim, ele é muito responsável por isso tudo que ele está falando aí. Eu gosto quando o dirigente diz que o torneio no início do ano não é relevante, mas eu não gosto quando o dirigente não usa esse torneio para que a equipe se prepare para os torneios relevantes.
Porque você não pode desprezar 3 meses, 4 meses, a partir do momento que você pode usar o estadual como laboratório, usar jogadores da base, contratar um técnico, implementar ideias de jogo, vai enfrentar equipes mais fracas. De gente dar respaldo ao técnico para que ele faça o trabalho para que o time, na hora difícil, na hora do Campeonato Brasileiro, no mata-mata, nos jogos principais de Libertadores, no Mundial que o Botafogo jogou, para que o time estivesse pronto para lidar com as situações difíceis com alternativas de jogo. Eu concordo completamente com o John Textor quando ele fala sobre o plano de jogo contra o Palmeiras. Eu acho que ele tem o direito, como gestor, de gostar ou não gostar, de aprovar ou reprovar o trabalho do Renato Paiva. Só acho que essa justificativa de que vinha fazendo isso há 10 jogos, que ele não atendia aos planos, às ideias, ela só apareceu depois que o time foi eliminado pelo Palmeiras. Se isso aconteceu antes, acho que era uma questão de conversar com o técnico, de explicar o que ele espera do elenco, ouvir do técnico, que é o especialista de futebol, muito mais que o John Textor, do porquê de ele usar essa ideia de jogo, ter uma relação mais profissional que eu espero do SAF e menos passional, como costuma ser, ou política, que às vezes é a mais danosa e nociva, né, de todas, como a gente vê em muitos clubes com modelo associativo, porque é essa que geralmente apodrece os clubes em todas as situações. Então, acho, obviamente, que até agora a passagem do John Textor, a compra do John Textor do futebol do Botafogo para formar uma SAF, ela é muito positiva, mas acho que aqui a maneira como ele explica a troca de técnico não explica de fato a troca de técnico, mesmo ele querendo e achando, ou eu entendendo, que o Renato Paiva não seria o técnico ideal para o Botafogo em toda a temporada. Quantos jogos o Botafogo fez no Mundial? 5 jogos. Então são... 4 jogos. São 4 jogos. Ele falou 10 jogos. Então os outros 6 primeiros jogos antes do Mundial, como funcionava? E, na verdade, antes do Mundial, o Botafogo deu uma reagida, né? Sim. Conseguiu a classificação na Libertadores de uma forma até heróica. A verdade, Plihal, derrotou o Santos na Vila Belmiro. Sim, a verdade, Plihal, a verdade é que assim, ele tá jogando a responsabilidade por Paiva, que é como o Zinho falou, que é dele. Sim. Que é dele. O Bruno trouxe aqui sobre a questão dos 3 meses e tal, só que é um ano especial. Você bate campeão brasileiro, você bate campeão da Libertadores. 6 meses, daqui 6 meses você tem um campeonato mundial. Peraí, é aí que você tem que planejar muito bem. Exato. É aí que você tem que prestar atenção, porque assim, talvez o americano não tenha isso, mas eu acho que tem. Quando você ganha uma Libertadores, você passa seu time a ser batido. Quando você faz o Campeonato Brasileiro que o Botafogo fez, você passa seu time a ser batido. É o jogo que todo jogador quer jogar contra o Botafogo. Por quê? Porque eu estou jogando contra o campeão da Libertadores, eu estou jogando... Existe a possibilidade de eu jogar bem e ser vendido, existe a possibilidade de eu melhorar a minha carreira, né? Então, assim, existe a possibilidade do treinador encontrar um desafio contra o Botafogo e crescer e... Opa, peraí, esse treinador ganhou do Botafogo. Como foi o Paiva quando ganhou do Paris Saint-Germain? Então, assim, o erro, tudo aquilo que está acontecendo no Botafogo é culpa dele. E ele tem que bater no peito e falar assim, desculpa, eu errei. Eu errei, porque ele deu uma declaração que o campeonato começa acho que depois de abril, alguma coisa assim. Tá errado, ele não entendeu nada. Né? A temporada ele não entendeu nada. Porque deu, de certa forma, certo no ano passado, mas não é todo ano que vai acontecer. A fórmula não é exata todos os anos, Plihal. Até porque você está lidando com seres humanos que têm dificuldades muitas vezes. Aí, além da demora incrível para definir um treinador, as contratações o Botafogo se desfez dos principais jogadores. Os principais jogadores. E agora, depois do Mundial, a mesma coisa. Igor Jesus saiu. O Gregory deve sair também. Então, o Gregory, a informação mais forte de hoje, o Al Rayyan insiste em ter o Gregory. O Al Rayyan, dirigido pelo Arthur Jorge, treinador campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo. Parece que já havia, entre aspas, um acordo entre jogador e técnico. Aquela coisa, Zé. Você me fica leva tranquilo lá que eu vou te levar pra lá, mas você, na hora que eu chegar, na hora que o pessoal do clube chegar com dinheiro, você tem que ir. Sim. E parece que isso vai acontecer. Mais uma perda sensível. Cuiabano também me parece que está... Cuiabano ainda não teve... era para o próprio Nottingham Forest. Mas parece também que está... Então, assim, tem uma série de coisas. Eu só assim, fico um pouco... né, eu só espero que não aconteça com o Botafogo o que aconteceu com o Lyon. Só espero que não aconteça isso. Então, os torcedores do Botafogo precisam abrir os olhos. Não é porque em um ano conseguiu fazer determinadas mudanças e você dar o título
que no ano seguinte te dá o direito de você não tratar da mesma forma. Não entender a grandeza do Botafogo. Se bateu no peito e falou Botafogo é grande, Botafogo é isso, Botafogo... Então haja e crie determinadas situações de acordo com aquilo que você pensa sobre o Botafogo. Os torcedores não merecem isso. O Botafogo tem uma história. Os jogadores também, muitas vezes. Eu imagino a cabeça do jogador. Será que eu fico? Será que eu não fico? Como que vai ser? Vai chegar jogador novo? Não vai chegar? Esse treinador vai ficar quanto tempo? Mais um mês e meio? Então, assim, tem que ter um planejamento. E ele errou. E se fosse realmente... Eu acho que seria digno dele chegar e assumir. Olha, eu errei. Torcida do Botafogo, nesses primeiros 5 meses, 6 meses... Eu errei. Eu pensei que a mesma fórmula do ano passado iria dar certo e não deu. Pronto. David Ancelotti, com dificuldades pela frente, Vitor Biner, a gente ainda não sabe se ele estará no banco de reservas no domingo, porque, por enquanto, ele não está regularizado. E tem um bom time, por exemplo, ele tem um time melhor que o do Vasco para enfrentar o Clássico. É que a gente precisa entender quem será David Ancelotti como técnico. A gente sabe o que ele era como auxiliar ao lado do pai, e o pai é a pessoa que principalmente tinha que gerenciar pessoas, porque o papel do técnico, ele tem a formação, a gente já falou sobre isso, né? Tem os cursos necessários da UEFA, ele teve um grande professor, ele tem um grande conselheiro, que é o pai dele, pode ajudá-lo inclusive nessa trajetória de começar a carreira como técnico. Então, para um técnico, entender da parte tática, achar propostas de jogo, soluções para enfrentar os adversários, fazer valer os méritos e as virtudes dos seus jogadores é algo básico para quem pretende ser um grande técnico. Mas tem uma coisa que você só aprende no dia a dia, que é como gerenciar pessoas, situações difíceis, chefes complicados, perdas de jogadores, jogador irritado porque está no banco, jogador que se acha injustiçado pelo técnico, né? Às vezes, coisas que são normais nas relações coletivas muito intensas, quando se viaja junto e tudo mais, grupos que às vezes não se dão bem com outros grupos e que na hora de jogar não se ajudam como o treinador espera, na hora da dificuldade, tudo isso é uma coisa que a experiência de vida ajuda para quem quer aprender. E para mim esse é o grande desafio do David Ancelotti. Eu acho que por ter trabalhado com o pai, taticamente ele vai saber fazer a equipe jogar futebol pelo menos razoável para bom, vai aprendendo junto com a equipe, mas lidar com a maluquice do futebol brasileiro, arbitragens, reações, viagens, tabela carregada e tudo mais, vai ser um grande desafio. Eu não teria apostado num cara inexperiente para a função nesse momento. Zinho, do outro lado, o Vasco que terminou, né, antes da parada para o Mundial, o Brasil... Pessoal, então a gente acabou de confirmar aí o interesse no Gregory, né? O Ryan tá interessado no Gregory. E vamos seguir a mesma linha e falar um pouquinho mais sobre esse interesse, os valores e como que fica. O Ryan do Qatar voltou a carga por Gregory e agora chegou forte na negociação, aumentou até o valor ali. O clube treinado por Arthur Jorge, que já conhece muito bem o volante de tempos de Botafogo, aumentou a proposta e está disposto a pagar a multa rescisória que gira em torno de 8 milhões de dólares. Algo que dá em reais 44 milhões de reais. Gregory tem contrato com a gente até o fim de 2028. Ele renovou recentemente, dobrou até o salário, mostrando que o clube, né, confiava no seu potencial ali. A multa existe, claro, mas a ideia era manter o jogador por muito mais tempo no Botafogo. Só que com essa nova proposta, vinda do Qatar, o clima começa a mudar nos bastidores. Desde que chegou do Inter de Miami, no início de 2024, Gregory caiu das graças da torcida. Volante firme, raçudo, com cara de Botafogo mesmo, né? Virou titular absoluto e até marcou o gol do título no Brasileirão contra o São Paulo, né, no Nito Santos. É aquele cara, pessoal, que todo mundo quer ele, todo time quer ter ele em campo, rapaziada. E todo torcedor sente a falta dele quando ele não tá no jogo. A real é que o Ryan já chega, né, já queria faz tempo, o Gregory desde o início do ano, mas o Botafogo segurou. Agora com a janela Qatar, né, aberta e dinheiro na mesa, o papo ficou sério. E quando a cláusula está no contrato, não tem muito o que fazer. Bateu a grana, leva o jogador. Triste realidade do futebol. Do lado do Gregory, o momento é delicado. Ele vem treinando normalmente, elogiou o novo técnico David Ancelotti, mas deve estar balançado com essa proposta. Afinal, é muito dinheiro envolvido. E por mais que ele esteja em casa no Botafogo, uma proposta dessas muda tudo. Ainda mais com 31 anos, rapaziada. Reta final da carreira. Como torcedor, eu fico dividido. De um lado, entendo que é uma proposta, né, uma oportunidade de vida para ele aí, né? Mas do outro,
Ele é peça fundamental pra gente. Tá entrosado, é líder no vestiário, representa bem o espírito do time. Perder o Gregory agora seria um baque pra gente, ainda mais com todas as competições que a gente tem pela frente, rapaziada. E outra, a diretoria precisa abrir o olho, mano. Não dá pra ficar só observando o jogador sair e não repor a altura. O Botafogo vive uma das fases mais importantes da sua história recente. E não pode enfraquecer justo agora, rapaziada. Se o Gregory sair, a reposição tem que vir no mesmo nível, ou até melhor, né? Resumindo aqui, se for pra sair, que vá com honra, como ídolo. Mas se puder ficar, melhor ainda pra gente, rapaziada. Porque volante como o Gregory, a gente não acha em qualquer lugar, né? E quem viu aquele gol contra o São Paulo sabe, esse cara marcou o nome dele na história do nosso glorioso